E se você tivesse que escolher entre viver, pensar ou ficar se preparando para a guerra? Na Grécia Antiga, duas polis, Atenas e Espartas, dois estilos de vida diferentes. Vem comigo que você vai aprender esse assunto tranquilo para aplicar no seu Enem ou no seu concurso. Sou o professor Márcio Miranda, fica comigo e se inscreve no canal. Então, lá na Grécia Antiga, nós temos a formação de várias polis, que são cidades-estados independentes. Esse tema é muito importante porque tem uma recorrência muito grande no Enem e nas provas dos vestibulares. Então, Atenas e Esparta, vamos ver, analisar quais são as suas diferenças e semelhanças. O estudo da polis, ela começa antes do período pré-homérico, ou seja, temos o período pré-homérico, o período homérico e depois a formação das polis, propriamente dita. Característica principal dessas polis. Qual é a definição de polis? É uma cidade independente, autogovernada, possui costumes e leis próprias. Relação entre as polis. Alianças ou rivalidade. Por exemplo, Atenas e Esparta são duas polis que têm regimes políticos diferentes. Uma é mais militarizada e a outra é mais voltada para a democracia. E elas têm uma rivalidade dentro do conjunto da polis que existe ali no Mediterrâneo. Pontos importantes. A diversidade cultural é muito importante dentro da Grécia Antiga. A polis, ela não é um país. Então vamos lá, primeira diferença. Grécia, quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente não está pensando num país, né? Como o Brasil, por exemplo, tem uma língua, um território delimitado. A Grécia Antiga é um conjunto de cidades-estados independentes espalhadas pelo norte da África, pelo Mediterrâneo, pela Península Itálica. Cada polis era independente entre si, tinha costumes diferentes, possuía cultura diferente. A única coisa que tinha em comum era a mitologia grega, uma das únicas coisas, né? Não a única. Mas a mitologia grega era uma coisa em comum entre as cidades-estados gregas. Então, o período arcaico ele começa em 1800 a.C. e vai até 500, mais ou menos, antes de Cristo. Atenas é o berço da civilização ocidental. A localização geográfica dela é que ela fica na Península da Ática, uma região bastante montanhosa, dificultando o acesso de outras cidades-estados. O terreno, então, por ser muito montanhoso, ele é pouco fértil e pouco propício para a agricultura, mas tem uma vantagem estratégica, fica num local que é de difícil acesso, uma visão ampla para o mar Mediterrâneo e os arredores, e uma visão bem próxima de Esparta, que era a sua principal rival. Então, é uma cidade que tem um solo que não dá para plantar muita coisa, não dá para praticar agricultura, mas tem uma posição estratégica muito grande, porque fica numa posição alta. Como é que era a organização social em Atenas? Existia os escravos, que era a maior parte da população. Esses escravos, eram escravos por dívidas, pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas, e é importante ressaltar que esse escravo ele tinha origem étnica diversa, poderia ser qualquer um, ou poderia ser uma pessoa capturada em uma guerra contra outra cidade-estado. Então, dívida ou captura pela guerra poderia fazer uma pessoa, seja ela qual for, se tornar um escravo. Mas também existia dentro dessa estrutura social os meté. Quem eram os meté? Comerciantes. Não tinham direitos políticos, mas eram essenciais para o comércio. Era uma classe que tinha uma sua atividade laborativa voltada para o comércio. E existiam as mulheres, que ficava em Atenas, as mulheres tinham um papel restrito ao lar doméstico, a cuidar da casa, né? Não eram consideradas cidadãs e tinham uma participação social muito limitada, porque elas ficavam limitadas a atividades domésticas. Sendo assim, a participação política em Atenas era bastante restrita inicialmente. Era só os considerados cidadãos, ou seja, cidadãos atenienses, mais especificamente os eupátridas, que era uma elite ateniense. Quem eram os eupátridas? Homens
bem-nascidos, ou melhor, homens nascidos em Atenas, filhos de pais atenienses com posses. Essa classe tinha poder econômico e político concentrado nas mãos deles. Então, cidadão ateniense não eram todos, era apenas 20% da população. Poder restrito nas mãos dos eupátridas. Mas aos poucos foi acontecendo uma evolução política em Atenas. Inicialmente forma-se um arcontato no século oitavo a.C., onde o governo estava na mão de 9 eupátridas, ou seja, uma oligarquia, que era um grupo social, e eles começaram a fazer algumas reformas importantes. Nesse contexto, surgem alguns legisladores que vão fazer algumas reformas. O Drácon criou uma primeira lei rigorosa garantia estabilidade para os ricos, ou seja, a propriedade privada dos eupátridas agora estava protegida por essa lei. Ele decretou o fim da escravidão por dívidas, criou uma espécie de assembleia chamada de eclésia, onde algumas pessoas, a partir dos 18 anos, podiam ocupar. Criou a famosa bulé, que eram 400 membros, cidadãos com mais de 30 anos, que estavam responsáveis para elaboração e execução das leis. Temos outro cidadão importante também para reformas em Atenas, Clístenes, ampliou a bulé para 500 membros, ou seja, 10 tribos, cada tribo com 50 cidadãos. Ampliou a eclésia para 60 mil cidadãos. Criação de estrátegos, ou seja, criou uma espécie de poder executivo. O Clístenes foi muito importante porque ele ampliou a participação política dos cidadãos atenienses que antes estavam restritos apenas aos eupátridas, uma pequena classe de pessoas. Sendo assim, ficou famoso o sistema político em Atenas, chamado de democracia, participação do povo. Era direta e participativa. Cidadãos participavam ativamente, mas era um grupo restrito de pessoas em Atenas com posse que tomavam as decisões. Então, qualquer assunto importante na Grécia Antiga era decidido pelo conjunto de cidadãos atenienses. Esse sistema ficou conhecido como democracia. Mas, por outro lado, existia a cidade de Esparta, que era uma cidade que tinha um sistema político completamente diferente. Era uma cidade rival de Atenas e ela vivia se preparando para a guerra. Era uma sociedade militarizada. A localização geográfica dela é próxima da Península da Ática, porém, ela fica na Lacônia. Essa cidade ficava na Lacônia, na Península do Peloponeso, pouquinho ali distante, mas próxima de Atenas. Era um terreno mais fértil, onde dava para se praticar uma agricultura ali, porém, o território servia para treinamento militar. A organização social espartana também, por sua vez, era diferente. Os cidadãos espartanos, chamados Esparciá, homens nascidos em Espartas, que tinham uma educação militar rigorosa desde os 7 anos de idade. As mulheres espartanas, por outro lado, tinham uma maior participação e um maior reconhecimento que em Atenas. Eram responsáveis por criar os futuros guerreiros e elas tinham uma participação ativa na organização da cidade. Elas não ficavam restritas ao ambiente doméstico, chamado de oiko. Dentro da estrutura social espartana, tinham os zilotas, que eram a maior parte da população, as pessoas que trabalhavam, a população servil, não eram escravos, mas estavam submetidos aos cidadãos espartanos. Sendo assim, a gente tem uma formação política formada pela Ápila Assembleia de Cidadãos. Homens a partir de 30 anos decidiam questões relacionadas à guerra. Então, o cidadão espartano era treinado desde 7 anos. A partir dos 30, ele podia participar da Ápila. A partir dos 60, hoje podia participar da Jerusa, Conselho de Anciãos. Eram 28 homens com mais de 60 anos. Era o poder legislativo e consultivo. Não tinha um rei só. Esparta era governada por 2 reis, por isso uma diarquia. Uma para a guerra, um rei para governar durante a guerra e um rei para governar a cidade. Existiam os éforos, 5 cidadãos com função de supervisão e conselho político. Então, a estrutura política espartana era diferente da estrutura política ateniense. Sendo assim,
podemos concluir que Atenas ela tinha um foco na política, na cultura, na filosofia da democracia, daí a sua diferença. Esparta tinha um foco mais na guerra, era uma sociedade mais militar, focada na disciplina. Essa diferença é fundamental para aplicar na prova do Enem ou nos vestibulares. Se você gostou desse vídeo, pessoal, compartilha com quem está estudando para o Enem. Se inscreva no canal. Tchau, tchau, até a próxima.